Olá pessoal, bem-vindos a mais História Podcast, episódio número 9, com um convidado espetacular, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de história, arte, cultura e magia e ilusionismo. Hoje nós estamos aqui com Lucas Toledo, né, itaperunense, que vai aí conversar um pouquinho com a gente no podcast de hoje. Aposto que vocês conhecem o trabalho do Lucas, mas nós queremos saber um pouco mais do Lucas. E aqui no Mais História Podcast, nós temos, né, trazido essas pessoas, esses itaperunenses aqui e da região, para falar um pouquinho dos valores que a gente tem aqui dentro da nossa casa. E o Mais História Podcast tem realmente sido bem vitorioso e tem tido muita devolutiva de que estão gostando. Então, Lucas, quero te receber com muita alegria e dizer que conversar sobre esses assuntos com quem, né, dá show é fascinante para nós, né, te receber aqui. E como a gente conversava em off, como uma criança de 7 anos que assistiu o primeiro show de magia, a gente fica, né, o que ele vai fazer, o que vai acontecer. Então, para a gente iniciar, eu queria pedir para você se apresentar já com um truque. Lembrando que o Lucas Toledo é ator, né, de formação e também ilusionista. Obrigado pelo elogio, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Bem, eu sou de Itaperuna, comecei na mágica com 4 anos, comecei assim, a me interessar, então ganhei um kit de mágica dos meus pais, fui brincando com aquilo, não me interessava por mais nada a não ser isso, e ia brincando e um certo dia surgiu a oportunidade de fazer uma apresentação, comecei a fazer brincando e virou uma profissão. E como ator, foi quando eu terminei o ensino médio, eu já trabalhava com mágica, já viajava fazendo apresentação. Eu sempre quis fazer artes cênicas, sempre quis ser ator também, e aí fui para o Rio, Bracau, né, Casa das Artes Laranjeiras, fazer a faculdade de artes cênicas, e é isso. Lucas, é fascinante porque um kit de magia, você pediu aquele que tem loja de departamento, aquele basicão mesmo? Aquele bem de criança. Era um bem kit infantil. Era um kit do Lipan Júnior, não sei se você lembra. Claro, me veio a embalagem na cabeça, mas eu não sabia brincar nem tirar aquilo da caixa, porque minha habilidade motora é zero para isso. Ele ia no programa da Eliana, eu lembro que eu assistia no programa da Eliana, levava mágica Gugu. e tal. Ele ia no programa do Gugu. Aí eu vi numa loja dessas de brinquedo, aqui em Itaperuna mesmo, um kit do Lipan, falei, nossa, eu quero esse. Aí pedi, aí tinha umas coisas legais, outras nem tanto. Mas aí sempre que tinha alguma data comemorativa, assim, Natal, aniversário, eu via em alguma loja algum outro kit e pedia para os meus pais, e aí fui acumulando aquele monte de kit. Na maioria das vezes as mágicas eram todas iguais, só mudava a embalagem. Um era mais caro, outro mais barato, mas era tudo igual dentro. Mas tudo igual dentro. Tudo igual. Um negócio de plástico, sabe? Umas coisinhas A vareta assim. que virava lenço, lenço que virava vareta. Eu tinha cartola de plástico horrível, assim. Mas deu algum efeito. Aliás, teve um kit de mágica que foi muito bom, que é o mais improvável de todos, que foi esse que me fez começar a fazer uns números melhores. E impressionar as pessoas. E é daí que surgiu a primeira apresentação. Que foi... Tem uma loja de calçado aqui em Itaperuna que não tem mais, que já fechou. Que tinha uma promoção que você comprava... Dia das Crianças... Não, acho que era Dia do Circo. Que você comprava um X valor, aí pagava mais R$15, eu acho, na época, e ganhava um kit. De mágica. De mágica. É brinde, aquele brinde que você, assim, paga pra ganhar, né? Entendi. E eu falei, legal, eu gosto de mágica, e eu achei que ia ser o piorzinho. Foi o melhor. Tinha várias coisas. Porque tinha truque novo pra você. Não, porque tinham coisas de qualidade dentro. O material era bom. O material era bom e os números também eram bons, porque esses outros kits de criança tinham umas coisas que pra mim era legal na época, mas era meio bobinho. E esse tinha umas mágicas boas. Inclusive tinha mágica nesse que eu faço até hoje. Eu não me lembro exatamente a idade que eu... Você teve contato com esse material. Mas era muito bom. Aí a partir desse vinha um livrinho dentro com a instrução, que tinha um site pra você comprar mais. Então eu fui no site, comprei mais, aquela coisa toda. E tudo autodidata. Foi autodidata. Porque, assim, normalmente, quando alguém se interessa por mágica, ou procura um curso, ou procura alguém que faça mágica, né? Pra poder ir ajudando. Se eu tivesse tido essa pessoa, se algum mágico profissional e tal... Talvez teria facilitado o seu trabalho, né? E você gasta muito dinheiro no início, porque você não tem ainda habilidade manual. Então você acaba comprando um monte de coisa própria pra mágica. Que
que é muito caro. E como você não sabe o segredo ainda, às vezes você compra uma coisa que você vê no vídeo, é o máximo, e quando chega, não dá para você fazer na prática. Assim, igual sabe? muita coisa que a gente compra na internet, exatamente. né? Que você fala, peraí, eu não comprei um chaveiro. Para mim era uma miniatura, mas não tanto. Exatamente. E aí gasta-se muito dinheiro. Hoje, por exemplo, a maior parte dos números que eu faço não usa nada próprio de mágica. Você adapta objetos do cotidiano para fazer seus truques. Sim, exatamente. Ou tem mágicas que usam objetos normais mesmo, sem preparação, e tem outros que você consegue adaptar. Então, se eu for comprar alguma coisa hoje, como eu já sei, já trabalho com isso, eu olho, assim como quem toca violão consegue tirar uma música na nota, eu olho, ouvindo, né? Eu olho, sei mais ou menos como funciona e sei se vale a pena ou não. Investir naquele Exatamente. material. Então, se tivesse alguém profissional que me orientasse, seria mais fácil, né? Então, sempre que aparece alguém interessado, às vezes me manda mensagem, alguém mais novo e tal, eu tento ajudar ao máximo, porque eu sei que isso que é um caminho tortuoso, né? Exatamente. E a minha primeira pergunta, Lucas, é exatamente mais ou menos o que a gente está conversando mesmo. Em que momento você percebeu que poderia se profissionalizar nesse desejo seu de criança, né? Que você começou ali com 4 anos. Foi um momento que você deu um start assim e falou, eu acho que dá para ganhar dinheiro com isso. Eu acho que foi quando eu fiz a primeira apresentação. Porque antes era só brincadeira. Na verdade, era mais uma obsessão do que brincadeira, porque eu não queria saber de mais nada, só disso. Meus pais até na época ficaram meio com medo daquilo atrapalhar a escola, não sei o quê. Porque eu levava mágica para a escola. Imagino, porque é ali que é o lugar do teste. A escola é a prova de fogo. Você passou ali, passa em qualquer lugar. Era a primeira plateia, né? Tipo, o pessoal da sala, a família e tal. Mas eu fui fazendo e aí um dia teve a oportunidade de fazer uma apresentação numa festa de um conhecido. Certo. Aí ele falou, vai lá e faz que eu vou te pagar X. Nem me lembro quanto é. Falei, tá bom. E aí fui fazer. Aí eu vi, eu tenho 12 anos. De profissão? Não, eu tinha 12 anos. Você tinha 12 anos, você fez sua primeira apresentação. E aí eu falei assim, claro, eu parecia um pouquinho mais velho, porque eu sempre fui mais alto e tal. Eu falei, nossa, eu tenho aqui 12 anos, eu tô indo nas mesas aqui, fazendo mágica pra gente de 40, 50, e as pessoas estão se impressionando. Então tem alguma coisa, tem alguma qualidade no que eu faço. Claro que não tinha tanta, porque eu tava começando, mas falei, tem alguma coisa. Para 12 anos, para um menino, um rapaz, tá muito bom. Eu falei, bem, o cara confiou em mim, de me levar na festa, para poder ser uma atração, tem alguma coisa. E aí foi acontecendo, porque você faz uma, é alguém que está ali, vai fazer uma outra coisa, aí te chama, e foi. Quando eu vi, eu já estava fazendo, então não me planejei assim, agora eu vou divulgar. Adolescente. 12 anos. Quando eu vi, eu já estava fazendo, e fazia uma, aí surgia outra. Aí eu falei, bem, então acho que pode dar certo. Então aí eu fiz um cartão de visita, lá eu mesmo bolei, e aí comecei a divulgar, depois fiz um site, depois comecei a postar umas coisas, e aí foi indo. Ganhando a dimensão. Depois de um tempo, eu comecei a estudar mais mesmo, assim, pegar teoria, porque antes era assim, eu aprendi o número, tentava fazer o melhor possível e fazia. Quando eu vi que estava virando uma profissão, eu falei, bem, preciso estudar esse negócio. Então, ganhei um livro de teoria, foi o primeiro livro de teoria que eu li, de um amigo do meu pai, que tinha feito mágica quando era adolescente. Em português? Em português. Aí ele achou na casa dele e falou com meu pai assim, preciso entregar um negócio pro Lucas. Aí me entregou, tem lá em casa até hoje. Na verdade eram uns 3 livrinhos finos, assim. Deve ser de coleção. Tipo isso. E aí eu comecei a ler e me interessei ainda mais, porque a teoria é sempre... Alguém assina esse livro? Algum mágico que você tem como referência ou não? Não, que eu tenho como referência não. É teoria mesmo? É teoria mesmo. Não, tem um autor... Sim, mas assim, não é um autor conhecido, não me lembro agora. Deve ser de tipo de coleção que vendia em banca, serial, assim, né? Eu me lembro que até tinha um no meio que tinha uma coisa que tinha na época que era catálogo. Então, e faz todo sentido. Então deve ser isso. Ou um brinde de outras publicações que você comprou, almanaque, curiosidade, que alguma coisa assim. Não tínhamos na internet, né, Lucas? Que fique bem claro que não eram tão fácil você acessar a internet. Não, hoje é muito fácil. Hoje nem, assim, é difícil achar uma escola física de mágica. Antes tudo tinha online. Em São Paulo e tal. Hoje tem online. Inclusive, para quem quiser aprender, tem uma plataforma
que é muito interessante, nem é propaganda porque eu não tenho nada a ver com a plataforma. Não, e pode ficar à vontade. Mas é uma plataforma que é muito boa, que tem muita qualidade, que se chama Mágica Online. Né? Então não é um lugar, não é igual você abrir o YouTube e aprender o segredo de uma mágica. Ali tem um trabalho pedagógico sério, né? Sim, é ensino de mágica, várias categorias e é bem feito. E são 2 mágicos que são muito interessados. Referência mesmo no assunto, e eles né? criaram essa plataforma que é muito boa. Então, se alguém tiver interesse... Com certeza vai ter, né? E quem não gosta de impressionar as pessoas com alguma coisa que ninguém entende o que está acontecendo. Não, e não só impressionar, mas a mágica também, por exemplo, eu era muito tímido quando eu era criança. Então a mágica abre um espaço enorme, porque você faz amigo, né? Você ganha alguma atenção ali, você consegue fazer amizade, você consegue abrir um espaço para você falar, enfim. Então é muito importante. É muito bom, inclusive, para a coordenação motora de criança. Pois é, então já fica a dica aí, né, para os pais que a criança está mostrando interesse e fala, não, isso não vai dar em nada não. Não. Larga Valoriza. Isso, vai estudar. Né? Mas as pessoas acham que realmente a gente já nasce com o que a gente sabe fazer hoje em dia, né? E aí essa trilha é importante. Lucas, tem alguns jargões que a gente vê na mídia, né? Tem diferença para quem é mágico e quem é ilusionista? Perguntam isso sempre, né? Na verdade, não, são sinônimos. A mágica, ela vem de magia, então as pessoas acabam ligando isso a alguma coisa mais mística. Né? O nome correto, entre aspas, seria ilusionismo, né? Que é a ideia de você criar a ilusão da impossibilidade. Mas a gente chama popularmente de mágica. Certo. Então eu não te ofendo se eu te chamar de mágico. Não, você pode me chamar do jeito que você quiser. O importante é você... É o impossível acontecer na sua frente. Esse é o que é importante. O nome faz muita diferença. Mas o nome mais popular é mágica, né? Mágico. Ilusionismo é uma coisa que aparenta ser um pouco mais rebruscado, assim. Porque além da história, eu me dediquei também à fotografia e gosto da fotografia. Mas para nós que mexemos com a fotografia, a gente não gosta de ser chamado de retratista. Tá? Retratista. Então, me vem isso na mente, né? A gente tem que tomar cuidado. Truque, a palavra correta para um número. Então, isso é uma coisa interessante também, porque aqui no Brasil, se você chama de truque, parece ser uma coisa pejorativa. Falcatrua, né? Estou te passando para trás intencionalmente. Exatamente, parece ser uma enganação. Quer dizer, não que a mágica não seja enganação, isso. É um engano, mas é um engano honesto. Isso. Então, quando você fala truque, parece ser uma coisa meio... Vou te passar para trás. Mas, nos Estados Unidos, o pessoal chama de trick, que... Não sei exatamente porquê, mas entende-se como. Vou fazer um número de mágica para você, né? Não é entendido como é aqui, como enganação, né? Mas é o que eu te falei, assim... O importante é você ver ali algo impossível acontecer na sua frente, aquilo te causar alguma coisa e te divertir de alguma forma, né? A forma que a pessoa vai chamar, pelo menos para mim, não tem muita importância. Mas tem isso. Normalmente, quando chama de truque, os mágicos... Não é truque, é um número, um efeito. Entendi. Né? Aqui o pessoal chama de efeito. Efeito. Como se fosse um número. Tá. Efeito. Te causou te tirou da zona de conforto. Exatamente. Truque realmente, porque... e aí, Lucas, na história, e aí eu penso na minha pessoal e na ciência ao mesmo tempo, é um assunto que fascina. Desde as pessoas que começam em grandes centros fazer aquela rodinha na rua e falar, venham ver o espetacular, não sei o que lá, não sei o que lá. Sim. Até os grandes números, né, num teatro, com iluminação, Sim. música, todo climatizado. Isso tem uma construção histórica. Sim. Né? Sim. Total. E... você tem alguma referência? Você falou nos Estados Unidos, e a gente vê, né, os filmes, vai ver lá o Houdini citado, documentários sobre a vida dele. Há pouco tempo eu assisti um falando sobre a vida pessoal, né, o Houdini fora dos palcos. Sim. E aí você vê a trajetória desses caras que, como você, foram quebrando tabus, foram superando desafios para melhorar o que faziam. Sim. E o Houdini se torna Houdini. Sim. Né? Talvez o americano, naquele momento, imigrante mais famoso. Sim. Do show business americano, enfim. Sim. Você tem essas referências? Vocês estudam essas referências? Sim. A teoria da mágica ela é muito rica e tem muito material.
Como é uma coisa que fica mais restrita a quem trabalha com isso ou quem estuda isso, as pessoas acabam achando que não tem tanta teoria, né? Daí a ideia de que fazer mágica é só aprender o segredo e fazer. E não se resume só a isso, né? Tem muitas sutilezas, psicologias, assim, na hora de apresentar. Então, o que todo mundo acha é que o mágico ele faz um movimento aqui para te distrair enquanto ele faz aqui. E a mágica não é exatamente o engano dos olhos, é o engano da percepção. Tá. Por isso toda essa teoria, essas sutilezas e tal. Em relação às referências que você falou, é engraçado isso, né? Porque normalmente as pessoas acham que referência, e eu acho que isso deve acontecer em qualquer área, né? É sempre alguém que tem um nome conhecido, como você citou, o Houdini. Uhum. E realmente o Houdini mudou um pouco a visão sobre mágica e tal, mas tem muitas outras que as pessoas não conhecem. Então, por exemplo, as pessoas têm costume de achar que os Estados Unidos é referência na mágica, né? E não deixa de ser, mas hoje, por exemplo, como é que eu vou dizer? As principais referências de mágica estão na Espanha. Olha que curiosidade. Espanha. Eu ia Espanha. chutar Inglaterra. São muitos teóricos de mágica, pessoas que levaram a mágica por um caminho mais interessante do que era antes. Sair justamente disso que você falou, dessa coisa espetaculosa, e ir para a teoria, para o refinamento da técnica. Uma das minhas referências, por exemplo, chama Dani da Ortiz, que é um mágico espanhol. E ele tem duas referências importantes, que é um cara chamado Juan Tamariz, que no meio da mágica ele é talvez a maior referência viva. Tá atuando ainda? Tá atuando. E o outro que é Leonard Green. São as duas referências do Dani da Ortiz. Então, o Juan Tamariz, por exemplo, ele tem muitos livros, muitas teorias. Claro, você pega a teoria que já tinha e vai refinando. Certo. Então, ele tem uma Os importância recursos muito que grande. vão aparecendo também, Sim, né? exatamente. Ele tem uma importância muito grande no meio mágico, que vem da Espanha e não dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem muitas referências importantes, mas eu acho que isso fica na cabeça das pessoas por conta dos nomes conhecidos. Certo. David Copperfield, você falou agora não... O Dynamo. O Dynamo, enfim, outros mágicos que acabaram indo para a mídia, né? Mas a referência teórica para os mágicos e até de apresentação mesmo, tem muitos lá, mas eu acho que os olhos estão meio virados hoje para a Espanha. Certo. Você tem escola de mágica, está muito forte a mágica na Espanha. Assim. Sobre a referência histórica que você falou, da mágica na rua e tal. Isso. Então, tem um cara chamado Robert Houdin. Ele é considerado o pai do ilusionismo moderno. Então, é claro, antes dele tinham outros mágicos, tinham mágicos que faziam mágicas em grandes teatros, mas teve uma mudança que foi em 1845, que ele fez um show chamado, que está em francês, eu até anotei aqui para Soirée Fantastique. Esse era o nome do show. E esse show marcou uma mudança na mágica a partir daí. Na postura da apresentação, é isso? Isso, exatamente. Então, a partir disso, as pessoas começaram a voltar os olhos para a mágica como uma arte autônoma e não algo que fazia parte do que acontecia na rua. Entendi. Junto com o malabarismo, junto com os escamoteadores, que a pessoa chamava na época. Convertizou a mágica, né? Exatamente. Tinha os escamoteadores, que são aqueles caras que fazem um joguinho do copinho com a bolinha, que na época era com noz moscada. Isso truque. Isso, exatamente. Só que era feito para apostar. Certo. Então, ele levou para o teatro e ele fez algumas mudanças que foram importantes. Então, antes disso, você entrava num teatro e tinha, para ver um show de mágica, e você tinha luz de vela, tinha uma música mais sombria, as pessoas recebiam o mágico como se fosse uma entidade, o palco era cheio de equipamento de mágica, preparado para mágica, né? Cheio de tractana. Uhum. E tinha aquela coisa solene do o grande mágico e tal. Muito bem vestido. Exatamente. O Robert Houdin, o nome dele na verdade era Jean-Eugène Roubert. Ele nasceu em Blois, na França, na comunidade da França. E ele tomou o nome ele pegou o sobrenome emprestado da esposa, porque a esposa dele chamava... Agora eu não me lembro o primeiro nome, mas o sobrenome dela era Houdin. E Jean-Eugène Roubert era muito comum.
Era como se fosse João, sim, José... João Zé da porque- Silva. exatamente. Aí ele pegou Roberto Rodan como nome artístico. E aí ele levou a mágica e na estreia não foi como ele esperava. Então, os mágicos consideram essa data importante, mas ele mesmo não considerava. Ele considera 8 meses depois, se eu não me engano, que aí já era 1846, que foi quando ele refinou. Por quê? Quando ele estreou esse espetáculo, estava tendo a abertura do Hipódromo de Paris. Das corridas de cavalo. Isso. Então a mídia ficou toda voltada para isso e ignoraram ele. E ele também tinha feito algumas coisas que não deu certo no show, então ele refinou. O que ele fez? Ele limpou o palco dessas traquitanas, essas coisas, Como era feito como era anteriormente. feito, e passou a receber as pessoas da plateia como se fosse Um participante do número. convidados. Certo. Como se tivesse uma sala de estar e recebia como convidados. Ele era relojoeiro, então ele aprendia a fazer uns autômatos e tal, e ele começou a mesclar isso na mágica e fazer um equilíbrio. Então você não via só aquele monte de traquitana, você Certo. via um equilíbrio entre a Tecnologia É. e coisas mecânicas mesmo do cotidiano. Exatamente. E ele começou a colocar, e acho que é por isso que ele é considerado o pai do ilusionismo moderno, ele começou a colocar algumas sutilezas e algumas psicologias que antes não eram vistas na mágica. Por exemplo, se o número é feito de uma forma mecânica, Certo. ele colocava um outro motivo do número ser feito. E aí tem um exemplo que é ótimo, que eu vou contar, mas assim, a ideia da mágica é justamente essa. Você precisa afastar o espectador do método, né? Então, o mágico ele sempre está 2, 3 passos à frente do espectador, porque ele já sabe o segredo, ele sabe o efeito, e ele sabe mais ou menos qual é A reação de a quem reação. está participando da... Então você calcula que provavelmente quando você terminar um número, o espectador vai tentar reconstruir o número. Ele vai tentar voltar para achar o segredo. Onde ele perdeu. Isso. E aí na construção você vai colocar pistas falsas, para quando ele chegar num ponto ele falar, cara, mas não tem como ter sido isso. Então, como você já sabe aonde a cabeça do espectador vai chegar, você constrói de forma que ele não consiga chegar no segredo. Perfeito. Então tem um Ele exemplo... cria atalhos para que você Exatamente. não siga no caminho para desvendar o número. Exatamente. Aí está a psicologia da coisa. Não psicologia como Certo. a gente viu, mas A aplicada na mágica. subjetividade. É você levar em consideração o que o espectador vai ver, o que ele vai sentir. Uhum. Eu acho que isso é o mais importante na mágica. Não é ele se impressionar com você ou achar você o máximo. Isso não é importante. O importante é o que ele vai sentir. Hoje você tem explicação de tudo na internet. Então, Verdade. quando você vê uma coisa que é inexplicável, que assim Não quebra tem a lei da racionalidade. física, É. não tem. E por mais que você saiba que aquilo é um É número, aham. você não tem explicação. Então, esse sentimento é mais importante do que o nome do mágico que está fazendo, do que qualquer outra coisa. É literalmente, me desculpe o clichê, mas é o coelho saindo da cartola, né? É, exatamente. Tem um número que é um exemplo bom que ele fazia, que era o seguinte. Na época, falava-se muito sobre o éter, Sim. substância. É, E tava porque sendo- era um Ah. elemento químico ainda em estudo, Sim, né? exatamente. Então ele teve a sacada de fazer o seguinte, ele tinha um número que ele colocava uma tábua de madeira assim no palco, em cima de dois cavaletes. Certo. Em cima dessa tábua ele colocava 3 bancos, 3 banquetas, e em cima das 2 banquetas da ponta ele colocava 2 bengalas. Certo. Aí ele tinha um filho pequeno, ele apoiava o filho Deitado? com a cabeça assim em uma das bengalas e levantava o pé e apoiava na outra bengala. Para ficar também na horizontal. Isso. E aí ele dizia, aí tem uma citação dele no livro que ele falou assim, falei para a plateia com a certeza de um professor da Sorbonne. Aí Ou seja, o suprassumo da ciência francesa. ele falou assim, eu descobri uma nova propriedade do éter. Quando você inala ele na sua mais alta concentração, o seu corpo por alguns segundos fica mais leve que o ar. E aí ele vai, aquela tábua que está embaixo, ele tira uma banqueta e tira uma bengala daqui. E Então, o menino continua na horizontal. continua assim, na horizontal. Então fica um banco, uma madeira aqui, o outro banco aqui, um negócio e o menino no ar. Aí o que ele fazia? Ele pegava um vidro e chegava no nariz do menino para o menino cheirar. O vidro estava Ou seja, vazio, éter. obviamente, e tinha
Exatamente, o éter. E tinha um assistente que ficava na coxia com uma pá quente jogando éter, porque o cheiro subia e ia para a plateia. Isso seria hoje o que a gente chama na mágica de convincer, que é, você vai fazendo o número, e aí tem um momento certo que o espectador vai achar, ele está fazendo isso. Aí você vai lá e faz alguma coisa que convence ele de que não é aquilo. Ou que é alguma coisa que você está querendo mostrar, se ele estiver desconfiado. Então ele fazia isso, a plateia sentia o cheiro do éter, só que o segredo está na parte mecânica. Certo. Né? Tá na tábua. Está no equilíbrio correto, das dimensões corretas para criar a ilusão que ele está flutuando. Exatamente. Então, eu não sei exatamente como é. Isso está até num museu, se eu não me engano, em Paris, junto com os equipamentos deve estar na Madame Tussauds? Cara, eu acho que não. É um outro museu, agora não me lembro o nome, que tem os equipamentos dele. Tem até um relato de um livro. Deve ser no Museu do Relógio. Não. Pode ser. Que tem um museu em Paris que é dedicado aos relógios. E também tem o d'Orsay, que é na beira do Sena, que tem também uma seção de questão tecnológica do século XIX. Pode ser um desses. Eu vou te mandar direitinho depois para ver se era esses. Mas eu sei que nesse museu tem alguns autômatos que ele fazia, tem alguns equipamentos de mágica. E para você ver como que funcionou a ideia dele, essa ideia do éter é justamente para afastar o espectador do segredo real, que é a parte mecânica. Tem um livro que eu estava lendo esses dias que a pessoa conta que foi no museu e tal. Esse equipamento que ele usa, que na verdade não parece equipamento, que é tipo um banco, um negócio. Sim, parece coisas muito simples. Ele não está em destaque no museu. Ele está meio de lado. Cantinho. O que está em destaque são os autômatos, são outros equipamentos. Literalmente mecânica, engenharia, né? Exatamente. A invenção. Mas isso é muito bom. Muito. Porque as pessoas não deram muita importância para o equipamento, porque o segredo que ele quis passar não é o equipamento, é o éter. Era o atalho para você não prestar atenção, que era algo mais simples que você imagina. Exatamente. Que funcionaria com qualquer coisa, não tem nada a ver com éter. Então, fora que é claro que tinha uma parte mecânica, mas todos os equipamentos, isso eu acho que é uma coisa que ele mudou também, você entrava no teatro e tinha um equipamento que você não sabia muito bem o que era. Uma caixa com um brilho, com um negócio. Então, esses equipamentos que ele usou eram, vamos dizer assim, vanguardistas para o que o povo conhecia. Exatamente. Era como se fosse disfarçado de comum. Ou algo que não pertence àquele tempo, né? Veio do futuro. Mas era assim, você olhava, era uma banqueta, um pedaço de madeira, uma bengala. Não era aquele equipamento que você olha e fala assim, nossa, o que é isso? Não sei muito bem. Porque se você tem um equipamento aqui simples, você olha e não vê nada de diferente. Se eu boto um copo aqui que eu vou fazer um número cheio de brilho, cheio de coisa... Já falar. É porque o copo é cheio de brilho. Exatamente. Então ele foi fazendo essa mudança, foi colocando essas sutilezas e foi levando a mágica para um outro caminho. Então ela começou a ser reconhecida como uma arte autônoma e foi caminhando para o que é hoje, né? Que é essa coisa mais moderna de você usar objetos comuns também, né? Uhum. E de você ir afinando o método, sabe? Não só usar um equipamento preparado, por exemplo. E como a tecnologia, ou como todas as áreas, você falou em estilos diferentes de mágica. Uhum. Você vê o que hoje predominando no cenário que vocês estão trabalhando? Que tipo de mágica ou de ilusionismo você vê que está predominando hoje, principalmente no ambiente online? Sim. Então, eu acho que o que mais chama a atenção das pessoas é você usar um objeto que aparentemente é comum. Por mais que ele seja preparado. Então, o cara realmente foi pioneiro, porque se mantém. Sim. Inclusive, só voltando um pouquinho, eu tinha citado agora o Juan Tamariz, que é esse cara da Espanha, que é importante. Ele fez um estudo sobre a teoria da mágica não todo mundo, provavelmente, mas da maior parte dos teóricos que vieram depois dele. Olha. Do Robert Houdin. E ele escreveu que todas as teorias depois do Robert Houdin foram adaptações dele. Já estavam presentes na obra do Robert Houdin. Meu Deus. Desde antes. Claro que foram sendo adaptadas.
E é claro que essas teorias provavelmente existiam de antes, mas ele falou que ele foi o parteiro. O Robert Houdin foi o parteiro dessas teorias. Sócrates da magia. Exatamente. Então ele organizou isso e colocou para os mágicos que queriam estudar, provavelmente, ou para as pessoas. Ele fez um tratado Da magia. Da magia com essas... A lá Harry Potter. Mas não precisa ir para Hogwarts para aprender, né? Não. E certamente essas publicações devem ser raríssimas, né, de encontrar. Originais, enfim. Para falar a verdade, eu não li nenhum livro do Robert Houdin. Né? Eu tenho muita vontade, inclusive eu não faço ideia de como conseguir. Isso eu posso te ajudar. Vamos ver, depois vamos conversar. Mas tem muitos outros livros que falam sobre isso. Citam ele. Tem um livro muito interessante para quem gosta de mágica, não para quem quer aprender, mas quem se interessa pelo assunto, que chama A Tentativa do Impossível. É de um cara chamado Ricardo Arada. Brasileiro? Brasileiro. Uhum. Ele é de São Paulo. Esse livro, se eu não me engano, é a teoria de doutorado dele, porque ele é ator e mágico também. E A Tentativa do Impossível é como se fosse unir a mágica ao teatro. Então ele fala no livro tanto sobre a mágica quanto o teatro, ele faz uma genealogia da mágica, das formas de espetáculo, é bem interessante. Para nós, Lucas, eu não sei se... Né, vocês certamente, na atuação e na magia, vocês vão buscar talvez referências naquilo que você estudou, mas você está em constante estudo para tentar se aprimorar e adaptar o seu jeito de fazer aquele mesmo número que está sugerido. Sim. E na história a gente sempre vai buscar lá os primórdios. E para conversar com você, eu fui lá ver o que nós temos na academia, na história, para falar de grandes mágicas. E a gente tem grandes... Eu vou usar a palavra truque no sentido Pode usar. Né, brasileiro ou no sentido popular, que é enganar literalmente as pessoas através disso. Sim. E eu acho que o grande truque que entra para a história é o cavalo de Troia, né? Porque é um presente, mas de grego, no sentido dos gregos e troianos, de ser uma grande armadilha. Sim. Te iludo com seu ego, mas você vai ter problema com isso aí. Eu vou te pegar pela vaidade. Tem uma piada na mágica que o pessoal fala que dizem que a profissão mais honesta que tem é a do mágico, porque ele fala que vai te enganar e te você engana. Paga. E você ainda paga. E paga para ser enganado. Exatamente. E sai satisfeito e muito curioso porque você não sabe. Mas você tinha comentado sobre as categorias da mágica, né? Existem algumas, né? Então, a primeira, que normalmente as pessoas aprendem primeiro, seria o close-up, que é essa mágica de perto, que a gente faz com objetos simples, baralho, moedas, e rápido. Coisas. E rápido, Então você não tem palco, microfone, nada. Você está com uma coisa no bolso, pega e faz. Como provavelmente eu vou fazer aqui em algum momento com você. Depois você tem o mentalismo. O mentalismo não é exatamente... como é que eu vou dizer? Não é um formato, porque o close-up é um formato, né? Então eu estou pertinho de você, eu pego um objeto seu, eu faço alguma coisa. É um gênero dentro da magia. Isso, exatamente. É esperado que você faça esse tipo de apresentação. Sim, principalmente porque você não tem que ter estrutura. Tá. Né? Você pega um baralho, uma moeda, um elástico. O mentalismo, ele pode estar presente dentro do close-up ou dentro do salão e palco. Salão e palco é como se fosse o close-up, mas para palco. Certo. Quer dizer, TV, mágica para teatro. Então são mágicas que você não usa equipamentos enormes, né? Você pode usar uma corda, alguma coisa assim, mas é para que todo mundo veja ao mesmo tempo. Então, num palco ou num salão onde todo mundo esteja assistindo ao mesmo tempo. O mentalismo é o que ficou muito popularizado pelo Uri Geller, nos anos 70, que é você reproduzir fenômenos paranormais. Certo. Então, entortar metal, mover um objeto com o poder da mente, ler a mente da pessoa. O close-up foi popularizado em 1997, pelo menos aqui no Brasil, com o David Blaine. Ele fez um especial chamado Street Magic, que foi para a ABC, se eu não me engano. Inclusive, eu ganhei esse DVD do meu pai quando eu era pequeno, me deu mais vontade ainda de fazer. Ele saiu com uma equipe reduzida, com umas câmeras portáteis, e foi na rua, fazendo mágica. E é essa referência que eu tenho para mim. É desse ano, é dessa época, esse mágico de rua. Sim. Não, isso ficou muito conhecido e muito popular. E o que eu acho interessante do David Blaine é que ele falou, ele dizia assim, o importante não sou eu, nem o número. O importante é a reação. Então, se você assiste esse especial,
você vê que a câmera está sempre mais Focado focada no espectador. No espectador, na reação que ele tem. Isso que é interessante. Então, o David Blaine popularizou esse formato, o Uri Geller popularizou esse outro. O Uri Geller é meio polêmico, porque na mágica tem uma espécie de ética que diz que precisa ser claro que o que você está fazendo tem uma técnica, né? Se eu estiver no palco, assim como um ator está no palco fazendo um personagem, eu posso dizer qualquer coisa. Certo. Eu posso dizer que eu sou um empresário, eu posso dizer que eu sou um político, qualquer coisa. Mas convencer aquilo e depois sair desse personagem, né? Eu não posso sair do palco e dizer eu sou um político. Eu não sou, eu sou um ator. Entendi. E na mágica é a mesma coisa. Não seria honesto eu dizer que o que eu faço é real. Perfeito. E foi o que o Uri Geller fez. Ou seja, ninguém vai... Isso realmente é mágico no sentido clássico. Sim. De fazer o impossível. Sim. O que ele usava era técnica de mágica. Simples assim. Hoje ele participa de congressos de mágicos. Hoje ele tem material ensinando as mágicas. É uma categoria comum. Então, mas antes disso ele fez todo esse... ele dizia... Se eu não me engano, ele dizia que ele tinha recebido... o poder dos extraterrestres. Aí ele aproveitou que já é a conspiração da conspiração. Aí ele ia no programa de TV e o cara ia lá e falava assim, você vai fazer com o meu garfo. Não vai fazer com o seu. Tá. Vai entortar o meu garfo. Aí botava aqueles garfos duros. E aí ele não conseguia, obviamente, porque aquilo você usa a força da mão, né? Não tem poder da mente nenhum, é só uma técnica. É mecânico. Mas você não vê. Né? O que você vê é o cara balançando o negócio e o garfo entortando. E aí ele tinha esse álibi, né? Não, mas eu preciso estar concentrado, não é sempre. Isso é uma habilidade mental, não é um truque, não é assim que funciona. Aí do nada a entidade baixava e ia no dele e fazia. Exatamente. E a gente tá ali, babando. Ele não que ele não tenha sido importante, ele popularizou muito esse tipo de mágica. Mas o que ele fazia não era... muito ético, assim, claro. Né? Porque ficava aquela dúvida, né? Peraí. Né? Você está mexendo com um terreno que você está iludindo as pessoas, literalmente. Exatamente. Ainda mais que as pessoas, se você fizer algum jogo psicológico, é comum das pessoas caírem, né? Claro. Lembro que ele ia no Fantástico, ou em algum programa de televisão, e falava que ia entortar o garfo e pedia pra pessoa em casa segurar o garfo e entortar. Quem nunca fez isso? E um monte de gente mandava mensagem, o meu entortou. Eu consegui, fiz, tá aqui a prova. Você imagina o poder disso hoje. Com rede social, que você pode filmar e fazer isso e mandar. Exatamente. Uma loucura. Exatamente. O povo ainda mandava carta, né? Mas, Lucas, isso é literalmente impressionante. Porque o mágico sempre vai mexer conosco. Sim. Né? A ideia é essa. E hoje, você pode atrelar a magia aos extraterrestres. Porque quando você não explica racionalmente um fenômeno, é o transcendente, é o mágico, é o espiritual. Por isso que muita gente tem preconceito. Pelo menos, agora, hoje nem tanto, mas tinha antes, né? Porque era atrelado a ocultismo, a coisa ruim. Por não ruim. ter uma explicação. Claro. Exatamente. É diabólico. E engraçado porque o primeiro registro de mágica, ele está no papiro egípcio. Você vê como que é antigo. É isso que eu te comentar. Eu falei do cavalo de Troia, mas já tem registro de autômato feito com pedra. Sim. Lá no Egito Antigo, Sim. nos momentos de culto. Sim. Mas os sacerdotes faziam. Mas o povão... Você não explicou, não, milagre. Não. É magia, sei lá. E aí é tão irônico isso para nós, porque, por exemplo, tá na moda falar que as pirâmides foram feitas pelos aliens. Sim, não sim. tem condição nenhuma, com guindaste, tantas toneladas. Nós, historiadores, cansamos de mostrar como foi feito. Com toda a evidência do mundo. Ele vai acreditar que é o alien. Sim. Porque o Tissalano Carlos está com aquele cabelo enorme lá em cima, vendendo programa na TV, dizendo, eram os deuses astronautas. E aguardem que vocês vão ver isso já já. Assim como o James Randi. Sim, já ouviu falar? Claro. Ele fundou um instituto que existe até hoje, ele morreu já. Desafiando, né? Desafiando qualquer pessoa a mostrar que magia existe. A mostrar algum poder sobrenatural. Natural, que não seja algo... Sim, que não seja um truque. Mas num ambiente controlado. Ainda tá valendo a regra. Tá valendo, ninguém ganhou. E nem vai ganhar, provavelmente. Claro.
Ele ofereceu $1 milhão, depois aumentou, ofereceu por Geller, ofereceu para um monte de gente. Ninguém vai. E que fique claro, ouvintes e telespectador, de que nós não estamos aqui quebrando nada não, tá? Não, o espiritual vai agir no espiritual para lá. Mas dizem que o espiritual, quando faz, não pode receber. Tá? Tá? Os grandes espiritualistas que realizam, de fato, coisas que a razão não vai explicar, não pode ter envolvimento financeiro. Então, esse é um dos argumentos que a maior parte deles usaram. Apesar da maioria deles venderem cursos. Pois é, que eu estou te falando. E os grandes espiritualistas, se tiver dinheiro, não existe. É uma troca. Para quem estuda um pouco de mágica, é difícil ver algumas coisas, sabe? Porque tem muita gente que usa técnica de mágica para e até técnica de hipnose em algumas religiões para convencer que é um sobrenatural que está ali, né? E acontece exatamente o que você falou. Certo. Você está cansado de mostrar como foi construída. Eu posso mostrar o segredo. Vários, né? Não adianta. Quando a pessoa quer acreditar, ela acredita. É por isso que a mágica tem sucesso. Isso. Porque as pessoas querem, as pessoas gostam. E é isso que é legal. E aí a gente vai pensar nos egípcios. Aliás, tem registro na Pérsia. Sim. Né, de também autômatos. Eu fiquei impressionado nessa pesquisa rápida que eu fiz de como isso funcionava. E aí eu venho, depois da Grécia, para Roma. O Coliseu era uma grande peça de ilusionismo. Da engenharia, do espetáculo. Sim. Porque, gente, aquelas feras, um hipopótamo brotar no meio do Coliseu, com milhares de pessoas vendo. De onde saiu esse bicho, gente? Lá do outro continente, como é que esse bicho brotou aqui? Eu acho que o primeiro registro de mágica, quer dizer, não sei até quando assim, foi considerado. Porque, por exemplo, essas coisas, para mim, igual você está falando do hipopótamo, não sei o que, provavelmente tinha um segredo. Mas, assim, botaram isso num papiro egípcio em algum momento. É isso mesmo. Que o primeiro número de mágica foi do Dedi. Ele fez para o Quéops, que foi um dos construtores da pirâmide, que ele tirava a cabeça de uma galinha ou de um pombo, agora eu não me lembro, e colocava de novo. Certo. Né? Isso, não sei quantos anos antes de Cristo. Né? Vamos botar aí, se é Quéops, 2500 antes de Cristo. 2500, mais ou menos. Então, alguma tecnologia tinha, né? Pois é. Mas mas os egípcios são assombrosos até hoje, né? Porque e aí está o limiar que você está falando, né? Desde o início. O mágico deixa claro que tem ali, olha, eu vou te enganar, mas você saiba disso. O egípcio não traçou essa linha. É o que eu estou te falando. Isso segue até hoje em alguns lugares, né? Isso. Por isso a escrita tão enigmática, nós demoramos muito tempo para conseguir. E foi um descuido, eles deixaram um rascunho caído no deserto, que é a Pedra da Roseta, né, com outras línguas com tradução, senão nós estaríamos até hoje olhando para aquilo e dizendo, o que é esse besouro, o que é essa peninha? Né, então, é mágico, né, certamente. E a gente vem trazendo isso, né, a gente pode trazer para a modernidade. Os piratas, por exemplo, usavam muito desses truques, inclusive para sumir com um navio da vista do outro. Pô, como é que você some com um navio? Eu me lembrava disso, né? É um exemplo muito bom, né? E a pirataria tem tudo a ver com esse ambiente também do oculto, do ritual deles. Esse é um exemplo muito bom de engano da percepção, né? Mais uma vez, a mágica não é só um efeito mecânico, um truque com um objeto, né? É o engano da percepção. Isso provavelmente já existia muito antes da mágica. Pois e a história vai registrando essas coisas e vai chegando realmente mais do período contemporâneo que nós estamos vivendo. É evidente, surge França na história. A Espanha está sendo aqui total surpresa para mim. Mas a Coreia do Sul também é muito forte na mágica. Sim, eu tenho visto muita coisa na internet realmente de lá. Se eu não me engano, eu teria que pesquisar melhor, mas eu já ouvi falar que na Coreia do Sul você tem mágica na escola como se fosse aula de arte de teatro. No currículo, né? Sim, no currículo. Então, nos congressos de mágica, principalmente nos internacionais, o destaque é sempre dos coreanos. Assim, não sempre, mas tem muito destaque de coreano. E algum gênero que você vê que eles fazem mais?
Assim, nesses tipos, nesses... Close-up, cartomagia, que é mágica com carta, E né? inovam com isso? Sim, inovam. Caraca. É coisa que outros mágicos olham e falam assim, cara, não tô acreditando no que eu tô vendo. Por isso que eles Mágico sempre fazendo destacam. mágica para mágico. Ou responsabilidade, hein? Eles se destacam muito por isso, porque eles vêm com uma coisa nova até para mágico, né? Porque como estudam isso há muito tempo, acabam criando coisa e inovando. Congresso de Mágica é uma loucura, né? Mágico fazendo mágica pra mágico. Nem tem como... O que é isso, cara? E tem mágico que trabalha só para mágico, né? Essa referência Criando que eu te truque falei- para ser exclusivo seu. Isso. Não exclusivo. Não? Digo, fazendo mágica para mágico, para enganar mágico, e criando números para os outros mágicos fazerem. Não exclusivo, Entendi. assim. Você vai no congresso Ele de te mágica, vende o direito de usar a magia ali, você paga praticamente por isso, você vai num congresso e aí você tem uma conferência de um mágico Tá. X. que vai te ensinar a fazer. Ou um número novo, ou uma adaptação de uma técnica, ou algum detalhe interessante, né? E, Lucas, eu preparei aqui, né, a pauta e é tão interessante a conversa que a gente vai nela, né? Deixa eu ver aqui o que eu trouxe a mais para a gente continuar esse papo. Você já falou, né? Eu tinha colocado aqui quais são as suas referências. Você está falando do espanhol, né? Sim. E não tem como dissociar. O feminino está sempre lá no passado, na história, e até hoje associado ao sagrado, à bruxa, por exemplo, na sim. Idade Média. Ao oculto, Sim. a tudo que remete ao misticismo, às questões que a mulher teria o poder maior. Sim. Você tem alguma referência no mundo da magia, mulher, que esteja atuando, que atuou, que marca assim a sua trajetória, que você fala, é diferente, uau, né? Engraçado, né? Porque tem poucas mulheres na mágica. Uma pena. Mas é isso que eu estou te perguntando. Porque, por exemplo, isso se dá realmente, você acha que por conta do passado histórico do Ocidente, de a mulher não ter destaque, não ser o centro, porque não pode não ter a mulher, não sei, você está me confirmando, que não é muito comum, né? Sim. Mas a assistente de palco está lá. E a mulher faz parte da ilusão ou é o assistencialismo da mulher para o homem? O que você coloca aí para mim nesse sentido? Eu acho que é mais machismo do que essa coisa. Porque a ideia de colocar a mulher no palco, principalmente de biquíni, é justamente distrair a atenção. Certo. Isso é uma coisa antiga, né? Claro. Você não precisa de alguém distraindo a atenção no palco e ainda mais usar a mulher para isso. Então eu acho que é por conta disso. Mas essa coisa de ter poucas mulheres na mágica, fora essa coisa de assistente, que eu acho até um pouco ultrapassado. Não é? Eu acho bastante É igual as dançarinas no programa de auditório. Exatamente. Elas foram colocadas lá para o marido assistir junto com a esposa. Pois programa, e né? senta aqui e consome. Que eu vou te vender cerveja, cigarro, churrasco, enfim. É isso aí. Então, mas eu acho que talvez não ter tanta tradição de mulher na mágica tem mais a ver com essa coisa antiga, dessa coisa mística, ou da mulher ser encarada como bruxa. Assim, não estou falando de nenhuma religiosidade, nenhuma questão específica. Não estou falando de nenhum dado. Estou dizendo assim, a minha opinião. Certo. Eu acho que pode ser isso. Pois é, porque eu não vejo as mulheres muito atuando na área, né, do que vocês fazem, magia, ilusionismo, enfim. Não vejo. Não, tem pouca mesmo. É uma pena. Tem mulheres muito boas na mágica. Pois mas, assim, você lembra de alguma que você possa citar aqui nominalmente pra gente conhecer? Cara, tem uma americana, não vou me lembrar o nome agora, mas assim, ela não é uma, como é que eu vou dizer? Ela não é uma teórica ou um nome tão forte na mágica, mas eu acho que assim, das mulheres mágicas que eu vi... E não deve trabalhar somente com a mágica. Se eu não me engano, ela é atriz também. Aí. Mas não é famosa nem nada. Mas das mulheres, assim, que eu lembro de ter assistido, não pessoalmente, né? Assistido... Eu acho que ela é uma referência dentro disso. Mas eu não vou lembrar o nome. Não tem problema. Depois você deixa lá nos comentários né, mas assim, a quantidade de mulheres em comparação à quantidade de homens, nossa, é infinitamente menor, né? Infinitamente menor. Mas hoje está surgindo mais. Pois é. Venham para magia. Tem um programa, inclusive, que é muito bom de mágica,
que é no canal CW. Agora não tem... Acho que não passa no Brasil, inclusive. Mas tem muito no YouTube. Que chama Fulas. Fulas. Que é um programa de 2 mágicos que são referência na mágica também. Penn and Teller. Eles têm um programa como se fosse esse programa de talento. Só para mágico. E a ideia é que o mágico engane eles. Tá. Então, quando engana, tem um prêmio e tudo mais, mas a brincadeira do programa é justamente ir lá, fazer números novos. Eles revelam pro público se eles descobrem? Não. Tá. Eles só... Pro público é legal, porque você vê muita mágica diferente. Tá. Então, aí eu falei disso porque nesse programa vai muita mulher. Muita mulher. Inclusive, a recordista de... Truques novos que eles não... Não, de quem enganou ele, porque às vezes volta a mesma pessoa. É uma mulher. É uma mulher de uns 60 e poucos anos. É isso aí que é esse tipo de referência que é interessante. Pois é. Ela foi, acho que a que mais enganou. Não sei se 4, 5 vezes, uma coisa assim. Então... Ela não é conhecida na mágica, mas ela ficou conhecida por conta do Fulas. Mas é interessante para o público. Você vê muita mágica nova, tem muita mulher fazendo mágica. Mas quando eles vão dizer pro convidado se ele enganou ou não, eles falam em código. Ninguém entende nada, mas quem é mágico entende. Então, é muito bom para quem faz mágica, assim. É interessante de ver. Então, às vezes ele fala assim, seu tio fulano de tal deve ter te ensinado essa mágica. Às vezes o nome que ele falou é do criador do número. Entendi. Os códigos. Que para vocês assim. fazem todo sentido. Mas para o público é divertido de assistir. Tem muito no YouTube também. Mas você vê, a recordista é uma mulher. Pois é. Então, mas você vai buscar referências, a mulher atrelada à magia é uma feiticeira. Exatamente. Eu acho que tem a ver com isso. Né? Pode ser que afaste, né? Porque tem muitos mágicos homens desde muito tempo. Sim. Então, eu acho que isso vai dando origem a ter cada vez mais. E provavelmente quando a mágica surgiu ainda era vista assim. Então, eu acho que isso deu botou um tabu, né? Um dificultador para as pessoas para as mulheres irem para essa área. Hoje que tem bastante e o preconceito é menor, aí abre caminho para surgir mais, mas foi atrasado, então acho que é por conta disso que tem menos mulheres. E eu acho interessante a semântica da palavra. Porque, por exemplo, mago, sim. ok, poder. Bruxo, você não ouve. Mas bruxa... Sim. Está associado e falam normalmente. A maga já surge como um negócio, pois é. Magia é feminino. Mas é interessante isso. E o nome de bruxa geralmente é Morgana. Já começa por aí, né? Os personagens e tudo mais. Mortícia. Sim. Magic. Né? Então tem... Aí até uma fonética para mexer com o personagem. Isso é interessante, né? Eu não tinha pensado nisso. Mordor, mágica e magia é uma palavra feminina, no entanto tem mais homens. Pois então a gente vai vendo essas referências peraí, não tem tanto, né? Mas eu queria que você me confirmasse e tá aí a confirmação. E aí a pergunta, né? A magia ou você ter se dedicado e estudado tanto e você foi se profissionalizar como ator, te ajudou no palco como ator para os personagens que você fez e faz? Ou foi um dificultador? Não, eu acho que o teatro ajuda mais na mágica do que a mágica no teatro. E é a próxima pergunta. Você se considera mais um ator ilusionista ou um ilusionista ator? Cara, eu acho que eu nem consigo te responder isso. Sabe que tem uma frase que é até atrelada ao Robert Houdin também, mas tem um contexto que é um pouco maior. Mas a frase é que o mágico não é um mágico. O mágico é um ator que interpreta o papel de um mágico. Ele dizia isso justamente nesse sentido dos mágicos que operavam objetos. E ele saiu um pouco disso e usou mais a própria mente para entender as coisas. Então acho que era nesse sentido. Cara, eu gosto das duas coisas de forma igual, sabe? Tem certeza? Não tem filho preferido? Porque pai e mãe falam que não tem filho preferido. Eu acho que por ter começado na mágica muito antes... Seu coração palpita. O meu coração palpita. Mas eu acho que o teatro ajuda muito na mágica, porque você está fazendo uma performance. O meu TCC da faculdade eu fiz sobre a mágica ajudar o teatro. No sentido do uso do misdirection, que seria vamos dizer assim, o método principal da mágica. Não sei se método técnico, não sei a palavra certa.
Mas misdirection é justamente o controle da atenção. Uhum. Muita gente que fala que o misdirection é o desvio da atenção, mas não, é o controle da atenção. Né? Você chama atenção para o que você quer, na hora que você quer, com a intenção de atingir a... Sim, então eu não preciso fazer... Posso fazer, mas eu não preciso fazer um movimento enorme aqui para fazer uma coisa aqui, se eu posso fazer na sua frente, mas enganar a sua percepção e fazer você nem olhar para cá. E talvez você fique surpreso, acho que toda vez que vocês fazem isso, acho que é a satisfação de vocês, né? Como ele não viu? Acho que ele viu. E quando eu vejo outros mágicos fazendo alguma coisa, eu olho assim para a plateia e falo, cara, é impossível. Então, isso é mágica. É mágica. É mágica. Tanto que eu tenho o Dani da Ortiz, por exemplo, que é essa referência que eu falei, não é uma crítica a ele. Tá. Né? Tem muitos movimentos que ele vai fazer, até porque ele mesmo critica essa coisa... como é que eu vou dizer? Cenográfica? Não sei se cenográfica. Ou performática? Não, por exemplo, se ele vai fazer algum movimento de técnico com a mão, não é muito importante eu fazer perfeito. Tá. Porque o engano não está aqui. O engano está aqui. Tá lá. Já tá passos lá na frente. Então, como mágico, às vezes você assistindo alguma coisa dele, de qualquer outro mágico, às vezes você fala assim, nossa, ele fez um movimento meio grosseiro, né? Só que não é isso o mais importante. É claro que fazer um movimento bem feito é ótimo. Mas não é isso o mais importante. Entende? O mais importante está aqui. É a percepção. Então, eu acho que tem isso, né? Às vezes você olha e fala assim, nossa, é impossível a pessoa não ter visto isso. Mas não vê. Não vê, porque você conseguiu fazer o que você... Né? É construído para isso. Perfeito. É construído para isso. Perfeito. Certo? E os velhos truques ainda convencem? Convence. Sabe por quê? Se fala muito na mágica que quando você está sem ideia e quer procurar um número novo, você vai nos livros antigos. Tá. Porque às vezes você deixa de lado alguma coisa porque você fala, isso é muito antigo. Mas às vezes você pega e adapta e funciona muito bem. Se antes usava uma caixa cheia de brilho totalmente esquisita, talvez agora usar uma caixa de sapato de papel funcione. Eu, inclusive, tenho uma versão, você já deve ter visto aquela mágica da pessoa que entra na caixa. E essa é errada. Entra espada. Sim, claro. Tudo quanto é lugar. Você pode fazer essa, como tem um mágico que faz, com caixa de papelão. Então, se você desconfiava que tinha alguma coisa especial na caixa, inclusive ele fez no Full Luz essa mágica. O papelão... E vem com uma caixa, tipo uma caixa de máquina de lavar, por exemplo. Desmontada. Sim. Aí ele monta na hora a caixa de papelão. E faz o espectador entra dentro. Ele escolhe um espectador, não um espectador, um assistente, mas ele escolhe um assistente bem grande para impressionar ainda mais. Na caixa. Entra, pessoa alta e tal, fecha, não tem furo marcado como a outra, ele pega uns pedaços de madeira gigante e atravessa. Então, essa é uma forma de impressionar, modernizar um número antigo. Claro. E convence. Diante de todas as câmeras, diante de todas as plateias. Exatamente. E Lucas, me vem à mente, né, pensando na nossa realidade aqui no Brasil, eu acho que a mágica, como nos foi apresentada, tem a ver com o circo. Sim. Como eu vi a primeira vez o número num circo. Sim. Né? E igual você está falando, os truques mais simples do coelho da cartola e eu ficar impressionado. Toda criança. Mas a referência que eu tenho quando falo em mágica é programa de auditório. Isso você também tem essa percepção ou não? Você tem algum momento que você fala, não, no rádio já tinha alguém fazendo alguma coisa para te convencer ou te iludir, mesmo não vendo a imagem, ou jornal, ou show, né, ao modelo parisiense, ao modelo francês. Não, eu acho que aqui no Brasil, sim. Acho que é mais televisivo. Inclusive, quando eu era pequeno, eu me lembro de ter visto mais vezes no programa de TV do que em circo, por exemplo. Mais no programa de TV. Programa de auditório. Mas talvez seja por conta da nossa idade, né? Ser mais novo que eu, mas... Pode ser. Assim, eu vejo muito circo, mágico atrelado a circo, mágico de circo. Sim.
Eu acho que assim, ó... Que é o palhaço, que é o cara que monta a lona. E aquilo me deixou super decepcionado. Porque o cara que era o mágico veio todo paramentado. Ele vende depois pipoca. o cara me vê, tô lá, o cara tá batendo lona. Falei, poxa, o cara é o mágico. É assim. Aí ele volta vendendo pipoca. Ele tira foto, Tira vende pipoca, foto, é o vende palhaço. pipoca, Não, e é depois, o circo. depois ele vai No trapézio. Naquele negócio de moto. Ah, é. Clássico também, né? Aí você fala, É. poxa, quebrou minha magia, o cara todo aí, agora tá aqui, desmontando lona. Mas eu acho que é porque aqui a gente não tem muita cultura. Isso até é importante falar, né? A arte é muito mal valorizada aqui no Brasil, né? Muito. Então- Ainda mais circo. É. Tanto que tá raro. É. Muitos não existem Não. mais, né? Mas Não. assim, tem muitos países também que não é valorizado, mas como a gente está aqui, a gente sente mais. Não é tão valorizado. Nem o trabalho de ator, nem o trabalho de mágico, As nem artes. o trabalho de... As artes no geral. Então, As assim, como não é tão valorizado, a gente tinha costume de ver na TV, acho que Isso. até hoje. É. Porque em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Espanha, a Os mágica... caras têm show. Não, a mágica faz parte da cultura, como a música e como o teatro. Se você quiser ver um show de mágica, você vai no teatro e vai ver. Pois é. Se algum dia eu for a Las Vegas, que eu não tenho a mínima vontade, certamente vai estar na minha programação Ah, e é é. um show de mágica. Não, eu tenho vontade de Las Vegas só para ver os shows de mágica também. Pois é. Mas certamente me interessa muito. Eu vou ao circo por causa do mágico, por causa do palhaço. É. E quando você vai, não tem mágica, decepção. Não, aí acabou. Não, tá incompleto esse negócio aí. E tem moto. Moto Tem vai ter. moto é vai o ter inferno. sempre. E vai ter barulhento. Peppa Pig também. Vai ter Peppa Pig. Backyardigans Patati também. Patatá. Patatá. Vai ter Homem-Aranha no Agora tá trapézio. na moda o TikTok, né? Os meninos dançar, TikTok. tem isso também? Tá, Circo? desafiando. Os palhaços agora só dão show de TikTok. Eles não fazem nada, só controla a meninada dançando no TikTok. Entendi. A palhaçada eles fazem, ninguém erra, dancinha e tudo mais. Essa é Genial. nova, né? Não sabia não. Nossa, Me eu senti vejo... até mais velho agora. Ó, pode olhar o TikTok que só dá isso. Enfim, Lucas, e dentro dessa realidade, vamos aí, nação? Vamos numa... Deixa se eu sumir aqui, gente, vocês já sabem, tá? Quem tá ouvindo o áudio, Deixa eu tirar isso. se eu sumir por muito tempo, vocês podem saber que Aqui vai vou dar fechar ruim. aqui, posso, né? Deixa eu levantar Já um tô pouquinho com só medo. para ficar com a mão mais livre. Pera aí. Então, é esperado que o mágico ande com baralho ou que peça para você escolher uma carta e ele adivinhe qual é. Eu não vou fazer isso porque isso você já deve ter visto muitas vezes. eu caio em todas as vezes. E eu não descubro o que é. Vou tentar fazer uma outra coisa. Tá. Tentar fazer um exercício mental. Uhum. Vou deixar esse baralho aqui. Certo. E seria interessante se ele pudesse ficar em quadro para que todo mundo veja ele. Vou deixar até assim, ó. Assim é melhor? Tá dando pra Melhor ver? assim? Ou assim? Ah, Ótimo. Então eu quero que você imagine... é importante dizer também para quem está assistindo, porque todo mundo acha que a gente combinou, que a gente não combinou combinamos, nada. gente. Eu tô falando sério, não combinamos. Até porque não teria graça. Não. Então aqui tem um baralho, cada baralho tem 52 cartas. Certo. Com mais os Coringa 54, mas a gente não vai usar o Coringa. Uhum. Eu quero que você imagine você pegando esse baralho. Então, faz o exercício. Ele vai ficar paradinho aqui, Tá. mas faz esse exercício como se estivesse pegando. Mentalmente. Tira da caixa e abre as cartas, aí você abre na mesa. Assim. Você consegue ver todas as 52 cartas, todas misturadas. Uhum. Aí, você vai correndo o olho no baralho e olha uma. Tá na sua cabeça. Você Para pode... de entrar na minha mente. Para de... Peraí, eu escolho uma. escolhe uma. Que como você está fazendo mentalmente, pode fazer o que você quiser. Tá, Então, vai correndo o olho, parou em uma. tá bem. É importante que você tenha bem marcado na sua cabeça o valor dessa carta, o naipe, a cor, tudo certinho. Tá. Pronto? Uhum. Agora você tira essa carta, vira ela ao contrário. Ou seja, deixa as costas dela para cima Tá. e coloca no meio do baralho em qualquer lugar. Fecha o baralho, coloca na caixa de novo e devolve ele aqui. Então, se a gente abre o baralho, tem uma carta só ao contrário, que é a que você está pensando. Não é no seu possível. exercício. Tá, tudo bem. Para você não achar... Eu posso escrever aqui o que eu tô pensando? Pode. Ah, posso. Então tá bom. Mas Ó, antes gente, de você escrever, eu não quero que você pense que todo mundo sempre pensa nas mesmas cartas.
Então, se você quiser, você pode mudar por outra. Quero não. Não? Então, pode anotar. Ó, gente. Tá escrito aqui, tá? Ó, tá aqui, ó. É bom que fica Registrado. bem que a gente registrado. não combinou, tô escrevendo agora. Quer mudar, não? Então vamos mudar, gente. Só porque ele tá pedindo, Ó, eu vou mudar. eu não quero te influenciar nada. Tá, Mas eu quero que você tenha uma escolha absolutamente livre. tá bom. Mas se quiser voltar para a anterior, você pode. Não. Ó, risquei aquela, tô mudando pra essa, tá? Foi? Foi. Ótimo. Você pode falar a carta, não tem problema. Pode falar qual é. Dama de paus. Essa foi a primeira escolha ou a segunda? Não, segunda. Foi a segunda. A primeira era? Rei de copas. Rei de copas. Você vê. Se você escolhe o rei de copas ou a dama de Paus. paus, muda totalmente o número. Com certeza. Você quer voltar ou quer continuar com a dama? Ai, meu Deus. Eu quero que a escolha seja totalmente livre. Não quero O te rei- influenciar nada. Então vamos pro rei de copas. Rei de copas. Uhum. Você tem certeza? Absoluta. Olha só. Vou fazer o movimento mais Vou devagar puxar pra possível. história. Rei Ricardo Coração de Leão. Ah, Pra não sim. lembrar, tá? Perfeito. Por isso, King Hearts. Vamos lá. Pra cá fica melhor? Pra ver assim as cartas, né? Ó, vou abrir bem devagar. Ô, gente, se tiver um rei de copas virado aqui... Eu vou abrir bem devagar, porque eu não quero que você ache que eu vou fazer algum movimento pra virar a carta estranho. Não, nada. Tem nada na caixa. Não, baralho tranquilo. absolutamente normal. aqui. Um baralho normal. Todas as cartas viradas pra cima, Uhum. certo? Você falou rei de Copas. copas. Tem uma carta ao contrário. Tem. Poderia ser outra, né? Poderia ser a dama de paus. Poderia ser. mas Aqui a ela dama já de tá paus aqui. Pois é. Pega e não mostra tem pra rei de todo copas mundo. pra lá. Pega e mostra pra todo mundo que carta é essa. Ai, meu Deus do céu. E aí? E aí? Olha, gente, tá aqui, eu risquei, ó. Rei de copas. Mudei pra dama de paus. Voltei. E olha aí. E se você me perguntar como faz, eu não sei, porque eu não fiz nada. Você que fez, você que escolheu, eu não fiz nada. Pois é. Nada. E aí? Como é que faz isso? Como faz isso? Né? Uma boa pergunta. Boa Não, pergunta. aí eu vou, né, conduzir para outra pergunta para a gente já ir caminhando para o final, porque senão ele só vai fazendo meu queixo cair aqui, eu não vou falar mais nada, vou ficar com medo dele, enfim. Eu me lembro também, quando falo em magia, impossível. Eu esperava todo domingo o Cid Moreira anunciar, lá vem ele. Já O começava mago de o todos mago os de segredos. todos os magos. Como é isso? Como você se sentiu? Você estava começando, não tinha começado ainda. Qual é o sentimento que vocês têm desse antimágico ou vilão dos mágicos? Olha, os mágicos não É comum esse tipo de ação de ir para o mundo? Porque acho que isso foi uma série de sucesso no mundo ir todo, pro né? mundo. Não, foi um fenômeno. Foi um fenômeno. Gente, eu não ia dormir sem aquilo. Eu também não. Eu era fã. Os mágicos nem, se algum mágico assistir, nem vai gostar disso que eu tô falando. Mas eu não, assim, não tenho muita simpatia por ele, porque ele fez uma coisa que acaba com o sentido da mágica, que é justamente mostrar o segredo. E grandes números, né? Porque o negócio do elefante, sumir com o elefante do palco. Aí, o que acontece? No início ele revelava mágicas que ele criava, ou que a produção criava, vamos dizer assim. Depois ele começou a revelar mágica que pertenciam a outros mágicos. Aí deu problema. Ele foi ameaçado de morte e tudo, né? Eu acho que ele fez uma coisa, por isso que foi um fenômeno, ele fez uma coisa que todo mundo quer saber, que é mostrar o segredo. Como eu era pequeno, e eu estava começando ainda a fazer de brincadeira, eu gostava, porque eu não sabia, como eu não tinha contato com outros mágicos, eu não sabia o segredo de um monte. Então eu adorava assistir. Eu também. Mas hoje reconheço que não é uma coisa tão interessante e tanto é que não vai pra frente, acabou. Mas tem muita gente que revela no YouTube e tal, mas
Assim, como as pessoas não valorizam tanto as artes, elas não... Tem até uma coisa que é assim, quando você fala assim, o que você faz? Eu sou mágico. Não, mas você trabalha com o quê? Como se fosse... Acontece com você? Comigo você só dá aula? É isso aí. Só. As pessoas encaram como um hobby. Então, se eu chego aqui no estúdio e arranco o microfone e levo embora, é um absurdo. Mas se alguém revela o segredo da mágica, não é. É uma brincadeira, entendeu? Justamente pela falta de valorização. Isso. Elas não entendem que quando ela está revelando um número que alguém demorou para criar, para elaborar, elas estão desrespeitando o trabalho de alguém. Isso. Né? Comigo historiador. Aí aqui em Itaperuna, né? Se a gente está falando de Itaperuna, com Itaperuna, eu fui para uma loja, né? Preenchi um cadastro. Aí a moça me perguntou, profissão? Eu não falei professor. Eu tava com aquilo na cabeça. Historiador. Aí ela levantou. Fulana, você conhece algum historiador? Aqui, ó, vem cá pra você ver. Ou seja, eu virei atração. Eu não entendi a reação dela. Ela deve ter achado que você era aqueles caras que escavam pra pegar negócio de dinossauro. Isso, não, escuta o comentário dela. Aí foi, fulana, vem cá. Aí eu, gente, o que tá acontecendo, né? Aí veio a fulana, ele é historiador. Fala pra nós, como é que é esse negócio de ficar procurando as coisas? Você já achou tesouro? Aí eu, já. Eu não sou pirata, né? Não, eu falei, já. Aí ela, e vale muito? Eu falo, pra mim vale. Conhecimento, né? Eu mexo com documento antigo, né? Estou sempre estudando o passado. Não, moço, eu estou falando desse negócio de ouro. Eu falei, não. Isso não é minha profissão, isso é arqueólogo. É outro campo. A gente conversa muito bem, mas eu não faço isso não. Ela, bem, porque eu vejo na TV. Aí eu falei, tá, mas aquele que você vê, Dr. Zahi Hawass, lá no Egito, é outro papo, ele é arqueólogo. Mas tem a ver com esses negócios de história? Eu falei, com certeza, tem a ver. Ou a surpresa para mim quanto você cobra para dar uma aulinha? Como você deve. Não, é só meia horinha. Não, aniversário, né? Ali. 10 pessoas. Isso. Não te custa nada, você não está fazendo nada. Não, e vai divulgar teu trabalho. Exato. Então, aí quando eu falo, primeiro, dificilmente eu consigo atender. Não tenho tempo. Sim. Porque eu só dou aula. Aí fala assim, mas é só uma aulinha. Aí quando insiste muito, eu falo, tá, e qual o conteúdo? Não, é duas matérias só. É Revolução Francesa e Revolução Industrial. Só? Aí eu falei, mas meia hora você resolve isso. Para você, não, você é o melhor. Aí eu, só duas coisinhas, só. Revolução Francesa e Industrial. Eu falei, isso aí eu preciso... isso aí na faculdade eu demoro no mínimo 1 ano para ensinar os alunos. Mas tudo bem, meia horinha. Né? Custa quanto? Custa X. Ué, mas você só vai dar aula. Eu falei, só. É porque a pessoa também não entende que o valor que você cobra por 1 hora... Não é o tempo de 1 hora, né? São anos de estudo e dedicação. É isso que as pessoas não entendem. Por isso que não é valorizado, né? Hoje eu faço muito pouco em aniversário, sabe? Eu faço mais em evento, às vezes, para empresa, ou confraternização, essas coisas. Mas assim, mais corporativo. Também, meio a meio. Mas eu não faço show infantil, por exemplo. Né? Não é um estilo que eu gosto. Também não dou aula para criança. não é um estilo que eu gosto de mágica. Eu gosto de umas mágicas, dessas mágicas um pouco mais... elaboradas. Não que as infantis não sejam, claro. Mas é um estilo de mágica que eu não gosto tanto. Mas tem muito isso, né? As pessoas acabam encarando como se fosse um animador. Não, é só para fazer uma brincadeirinha. É para entreter. Mas para fazer essa brincadeirinha... Poxa, quanto tempo de estudo e prática, né? Eu estudo há 15 anos. Ô Lucas, você pratica todo dia como um esportista que tem que treinar? Então, eu sempre falo assim, eu acho que eu tenho muita sorte, porque a mágica é a minha diversão. E o trabalho como ator também é uma diversão. Então, não tem peso para mim. A Lina está aqui, ela vai confirmar. E qualquer momento que eu estou fazendo qualquer coisa, eu estou com um baralho na mão. Tá, você anda com um baralho no bolso. Então se aparece alguma coisa de mágica para assistir, algum vídeo, eu paro tudo que eu estou fazendo. Para fazer.
para assistir, para fazer, para treinar. É um prazer para mim, não tem nenhum peso nisso. E eu acho que eu tenho muita sorte nesse sentido. Então eu me divirto e me pagam para isso. O que é genial. Para mim também. Porque a gente é apaixonado. Então não é um fardo. Então, se eu nunca... Às vezes algum amigo fala assim, o que você está fazendo? Não tem nada para fazer. Eu nunca não tenho nada para fazer. Bem-vindo ao clube, né? Porque, as pessoas não entendem isso. Porque se eu não tenho nada para fazer, eu vou abrir um livro, eu vou pegar um baralho, eu vou treinar, eu vou assistir. Não tem um momento que eu não tenha nada para fazer, porque eu sou apaixonado por isso. Ô, Lucas, desde o momento que você começou a falar, tem uma palavra que você falou mais do que mágica. Livro. Sim. E é também o meu ofício, né? A minha ferramenta, meu instrumental é livro. Você tem muito livro dentro da sua profissão? Você tem uma biblioteca de menos mágica? do que eu gostaria. Mas eu tenho muito livro online. Quer dizer, online não, virtual. Mas né? é por falta de disponibilidade nas livrarias que aqui no Brasil? Você vai numa livraria, Não pode ser tem. aqui, pode ser no Rio, pode ser em São Paulo, eu quero um livro de mágica, não tem. Você só compra livro de mágica ou na internet, se você demora para achar, ou num congresso de mágica, que tem um cara que... Isso é até engraçado, porque antes você não tinha vende congresso livro de mágica. Só. Ele tem Já quero ficar amigo desse cara. nos congressos de mágica tem as feiras, né? Sim. Que são mágicos que vendem os números e tal. E tem um cara que está em todos. Vou até pedir perdão. Não sei se você vai ver. Não, pode falar o nome dele. Não me lembro. Tá. Não me lembro. Mas vou lembrar e vou botar no comentário. E ele vende só livro. Ele não vende nenhum truque. Só de mágica. Só livro de mágica. Já sou fã desse Sou cara. máximo. Sou máximo. Você sabe de onde ele é? Por que faz isso? Ele é de São Paulo e sempre São Paulo. Ele garimpa livro de mágica nos lugares. A maioria não é novo. Não é novo. Isso não publica mais. Porque assim, tem alguns livros novos de mágica, mas os mais vendidos são aqueles livros antigos, de teoria e tudo mais. Então, acho isso o máximo. E assim, eu sou pirado com coleções. Eu coleciono muita coisa. Principalmente moedas. E é uma coisa que você usa muito, né? Vou te dar uma de presente. Obrigado. É uma vitoriana. Adoro, mano. Uma vitoriana. Nossa. Então, eu acompanho muito leilão. E os objetos de magia, de mágica, qual instrumentos deles, mas vão a preços estratosféricos. Mas você diz equipamento grande? Equipamento, objeto que pertenceu a famosos. Sim. Olha, o que aparece de Houdini é uma fortuna. Inclusive o David Copperfield tem um museu. Eu acho que ele tem um museu. Isso, ele coleciona. Com peças equipamentos dele. do Houdini. Tem camisa de força, algema, não sei o quê. As algemas do Houdini chegaram a um ponto de começarem a falsificar para vender em leilão. E tem especialista em algema para autenticar Houdini. Porque ele usou só uma marca e ele mandava fabricar as algemas. Porque E é provavelmente um cara que fez. É um cara só que fez todas as algemas do Houdini. Não sabia disso, Então, aí você vai vendo que tem muito mais coisa nesse mundo que a gente tem noção. Sim. E por quê? Porque a magia não termina com o Houdini ou a revelação do truque do Mr. M, na minha opinião. É tudo que essa pessoa tocou, agiu. Um cartaz de um show do Houdini, eu vi num leilão, foram $12 mil. E o cartaz não estava nem perto de boas condições. Eu tenho uma réplica de um cartaz do Aquele que ele tá assim. E é meio colorido, assim, umas coisas coloridas. Com aquele olho, ele tinha um olho claro. Muita sim. gente, por causa do preto e branco, não percebe. Sim. Mas era italiano, né? Era descendente de italiano. Sobre essa coisa da revelação que você falou e que a mágica não acaba, eu concordo muito com isso. E eu sempre tento ver... Gente, eu tô tentando descobrir o rei de copas até agora, tá? Na minha cabeça tá aqui, ó. Tem uma coisa... Se dá pra gente tirar alguma coisa boa de uma coisa que não foi tão boa, que é o Mr. M ter revelado, é que... não tô defendendo quem revela. Eu acho que não devia ser revelado em lugar nenhum. Eticamente. Mas, como acontece, acaba sendo um estímulo para a criação de coisas novas. Digo, Faz já sentido. é isso.
a gente tira alguma coisa de bom. E a última pergunta, senão eu te prendo aqui até Não, amanhã. imagina. Esse episódio vai durar 2 horas. Eu sei que é convidativo, mas né, a gente tem que ser pragmático. Vamos fazer a parte 2. Ótimo, já está convidado. Você nos seus shows, você aceita encomenda, por exemplo, a pessoa fala, olha, eu quero um tipo de magia assim. Você já chegou a esse nível de clientela que te faça, que consome muito a sua apresentação e fala, olha, eu sei que você já fez aquele, você tem novos nomes? Ah, sim. Tem algumas pessoas... Você tem esses nichos ou o seu show você tira um truque e bota outro de acordo com o que você sente a plateia? Como funciona isso para você? Então, normalmente eu faço um roteiro dependendo do local, dependendo do público e dependendo do tempo. Para poder ter uma... Igual preparar uma aula. para não ficar um Frankenstein, assim, né? Então, pedaços de coisas. Então, às vezes, sei lá, fazer uma apresentação numa empresa que tem um intervalo de meia hora e eles querem colocar um entretenimento ali. Em meia hora? Em meia hora. Então, igual da Revolução Francesa. Em meia hora. Então, eu adapto o show para aquela meia hora. Acontece muito comigo de eu voltar muitas vezes nos mesmos lugares. Porque gosto. Ou o mesmo evento, ou um evento que acontece todo ano, ou às vezes tem algumas pessoas, tem umas 2 ou 3 pessoas que me contratam sempre, todo ano e tal. Então, como eu sei que isso vai acontecer, eu guardo... As datas ou eu a época guardo a que você data sabe que ele vai me ligar. E guardo as mágicas que eu fiz, porque aí eu não repito. Então, eu sempre pergunto, é o mesmo público? Não. É o mesmo? Sim, então eu levo. E tem gente que é interessada em mágica. Então, eu tenho um cliente, vamos dizer assim, que ele liga e fala assim, prepara aí. Hoje para esse tipo de público, tantas pessoas, se você puder, faz alguma coisa com X objeto. É um público mais exigente, é um público menos exigente. Isso é legal, né? Claro, te dá um termômetro. E já aconteceu algumas vezes de alguma empresa querer ou fazer o lançamento de um produto ou querer que use a marca da empresa na mágica. Então eu tento adaptar alguma coisa. Putz, que genial. Com isso. Ou criar alguma coisa. Mais adaptado que criar. Acontece muito, né? Você vai fazer, vamos supor, fazer um congresso de uma empresa sobre empreendedorismo. Então eu vou tentando adaptar algumas mágicas para que tenha a ver com esse assunto. Ou às vezes usar um objeto que tenha a marca, ou usar o próprio objeto, sei lá, garrafa. O mágico também é coach. Uma mágica personalizada, vamos dizer assim, né? Entendi. Mas eu queria só falar uma coisa do que a gente estava falando sobre valorização e não valorização. Que assim, no ano passado eu tive a oportunidade de participar de 2 programas, né? O do Hulk e do Faustão, que já está na Band. E como ator eu fiz os filmes que foram para Disney Plus. Isso é legal, é uma conquista legal e tal. Mas para você ver como que aqui no Brasil as pessoas enxergam as coisas. Né? Eu faço mágica há tanto tempo, já fiz em lugares interessantes, mais interessantes, menos interessantes, tive a oportunidade de viajar pra caramba, lugares no Brasil que eu nem conheceria se não fosse a mágica. Se não fosse a mágica. E quando as pessoas assistem no programa, sei lá, o do Faustão acho que durou 11 minutos. Certo. Que até na TV aberta é um tempasso. Para uma propaganda custa milhares, custa 30 segundos. Foi 1 minuto e pouco. Mas ao vivo televisão tem esse... Não, era aquele fake do ao vivo, né? Que eles fazem. Tá. Né? Grave e passa como se fosse. E muita gente veio falar assim, nossa, que máximo, como se isso fosse o ápice da sua carreira. É uma conquista. Tá. Eu fico feliz com isso mesmo. Mas eu acho que para trabalhar com uma coisa que é apaixonado, você sabe muito bem disso, tem que ter muita coragem. Eu dou uma palestra por ano num grande lugar. Conhecido. É a mesma coisa comigo. Sim. Mas o que me faz feliz é a sala de aula todo dia. Não, tem que ter... Para trabalhar com o que gosta, com o que é apaixonado, principalmente a nossa área, que é meio incerta, tem que ter muita coragem e, assim, perseverança, né, principalmente. E essas conquistas são importantes, mas eu acho que a maior conquista de um artista é conseguir viver da arte. Perfeito. Esse é o sucesso. Né? O sucesso não é a fama. A fama quer dizer,
para quem tem fama, a fama é uma consequência. No meu caso, eu não tenho fama, mas ir num programa de TV é uma consequência. Mas, às vezes, um show feito num lugar simples, sabe? Você sai muito mais realizado. Exatamente. Né? Então, o sucesso do artista é viver do que é apaixonado, não é ter visibilidade. E eu acho que é interessante as pessoas entenderem o que é preço e o que é valor. Exato. Preço te pagam. Sim. Valor é o que você tirou dali, muito além do preço. Sim. Quando você vai dar aula, a pessoa está pagando anos de experiência. Quando a pessoa contrata 1 hora de show... eu recebo hora-aula, mas a satisfação de um aluno passar no que ele quer... O preço de um show de 1 hora tem anos de estudo, o valor é esse, né? Então, eu acho que é importante falar isso, porque a gente não vai mudar o mundo, mas o pensamento... Eu acho que tem que ir de pouco em pouco. E aí, para a gente terminar mesmo a nossa conversa, você é itaperunense, nasceu em Itaperuna, e você recebe muita pergunta, Ita o quê? Né? Eu vou te falar uma coisa. O Faustão foi apresentar, falar que eu era de Itaperuna, ele falou errado. Ele falou Itapuruma. Erram muito. Eles tiveram que mexer lá, eu acho, editar. Na edição, uma coisa assim. Mas, agora, tem uma coisa engraçada. Todos os lugares do Brasil, sem exceção, que eu fui, quando eu falo que eu sou de Itaperuna, eu faço questão de falar no palco, porque sempre acontece isso. Certo. Ou tem alguém de Itaperuna, ou tem alguém que tem família em Itaperuna, ou tem alguém que visitou, ou passou por Itaperuna para ir para algum lugar, ou tem alguém que tem algum amigo. Acontece muito comigo também, tá? Impressionante. Até onde eu fui, eu falei, não é possível, você é de Itaperuna? Não, eu fui uma vez no interior interior do Rio Grande do Sul. Sim. Aí, de onde você é? Itaperuna? Sim, minha mãe é de lá. Nossa, Macapá. Não, Macapá é demais. Eu fui em Macapá. Fui fazer um show me perdoe, né? Fui fazer um show num shopping. Montaram um palco no shopping, assim, na parte da praça de alimentação. Fiz lá. No final, as pessoas foram falar, legal, você fez mágica e tal. Você é de onde? Eu não conheço um amapaense nenhum. Eu também não. Quer dizer, conheci lá, né? Eu não conheci, nunca. Pra mim, é outro planeta. Alguém chegou, e assim, na sorte. Legal que você fez mágica, parabéns e tal. Você é de onde? Itaperuna. Sim, tem um amigo lá. Eu acho isso impressionante. É impressionante. Mas é isso que a gente tem discutido aqui desde o episódio 1. A gente tem artistas, a gente tem... Né, nós temos aí muitas pessoas que nasceram, que vêm, que moram, que têm esse carinho por Itaperuna, mas às vezes as pessoas não sabem. E você, né, tem todo esse talento. Eu conheci seu trabalho na internet. No Instagram? Foi. E você esteve na escola que eu trabalho, conversando com os alunos. Sim. E eles ficaram assim, com a sua fala, eu não estava no dia. Era conversa sobre profissão, né? Sim. Parece que alguém da turma tinha interesse em arte cênica. Tem. Porque acho que você só... Era aquele empurrão que faltava. Não, e eu achei... Porque as pessoas não acreditam que o artista ou a arte, seja ela qual for, você consegue sobreviver com ela, você, né, tem realização com ela. E eu achei importante isso, né? Porque nós estamos numa cidade interior. Isso. Que não é comum as pessoas escolherem essa área. E terem visto o interesse de alguém, e terem chamado alguém para falar sobre artes cênicas, eu achei importante, achei muito bom, fiquei muito feliz. E eu fico assim, também fiquei feliz quando falaram, vem um ator e ele também é mágico. Eu falei, jura? Que legal, porque só querem direito, medicina, agronomia, arte, gente, a gente não vive sem arte, não. Por que a gente está consumindo quando está, né, ali? Tem que ter coragem, mas eu acho que fazer uma coisa que é apaixonado dá sentido para a vida. Lucas, você faz muito show em Itaperuna? Não. Pois é. E é isso aqui que fica, o espaço. A gente estava conversando, no episódio passado, no 8, a gente estava conversando com o Luiz Figueiredo, que viajou mais de 40 países, é guia de turismo. Está fazendo um trabalho de resgate histórico com as fazendas, que deram origem a nós aqui. Itaperuna tem um problema com memória. Eu acho que tem um Alzheimer coletivo aí, que vai apagando, a pessoa vai esquecendo. Muitos artistas na cidade. E o Lucas é mais um, né, que está aí cada vez mais ficando satisfeito com o próprio trabalho, se realizando como artista, viajando o Brasil, levando o nome de Itaperuna. E a gente não tem um teatro funcionando, a gente não tem um lugar para o artista local
né, ir lá e realizar. Sim. Né? Convite, você já teve? Para Itaperuna? É. Já é pouco. Tá. Eu me apresentei no Teatro do SESC quando era aberto há muito Pois tempo é, atrás. pois devia é. ter uns 16 anos. Pois é. Fiz, Era Olga ainda, diretora? Era Eu tenho uma Olga. saudade do Teatro do SESI, e aí fica aqui o registro que volte logo, Tomara. porque é uma pena. Era, assim, um berço que a gente tinha da arte ainda. Eu assisti coisas no SESI que, de novo, preço e valor. Eu não tinha coragem de acreditar que eu tinha pago ali aquela importância ridícula para assistir aquilo. Ó, minha mãe viu peças aqui no Teatro do SESI Aham. que eu fiquei meses para conseguir comprar um ingresso Exato. lá no Rio. E aqui com onde eu tava. plateia, meia plateia. Exatamente. Eu já peça fui. com prêmio. É. Peça premiada. É. Eu já fui a apresentações ali de, né, artistas de renome internacional na área deles, não famosos para o grande público, e nós éramos 5 na plateia. E o artista falou assim: olha, em respeito a vocês, eu vou fazer o show. Né? De sentar a Olga, o Matheus, né? Ali conosco, um abraço para a Olga, um abraço para o Matheus. Olga hoje está lá no SESI Rio. E o Matheus, né, ficou aqui enquanto estava funcionando. Perdemos. Agora, no espaço público, eu acho que você da terra, né, com eventos acontecendo na cidade, por que trazer outro? Você está aqui. Né? E você vai para a TV, você está aí conquistando seus espaços, é ator. Sim. E se você for hoje procurar, gente, eu preciso de um ator. Será que vão saber que tem o Lucas? Por que isso? O que você acha que falta em Itaperuna para a gente melhorar isso? Ou tentar movimentar melhor o campo artístico, científico, cultural? Essa coisa cultural é meio geral, né? Aí eu acho que piora nas cidades menores, né? Porque no Rio, que tem muito teatro e muita coisa acontecendo, às vezes as pessoas não conseguem um espaço, ou o público de determinada peça está vazio, se você não for de TV famoso, está vazio, né? Porque tem muita gente que às vezes vai assistir só por conta do nome. Olha, isso é uma boa pergunta que você me fez. A gente tem que pensar, não tem? Sim. Eu penso, assim, já pensei muitas vezes em, assim, quero montar um espetáculo de mágica para teatro para fazer aqui. Aonde? Não tem um auditório, não tem nada que comporte seguramente. Já tiveram grupos de teatro. Já. Né? Teve um grupo que abriu um teatro e depois não tem público. Não se mantém para pagar o básico. E aí, assim, a casa de show que a gente tem na cidade, que comportaria, eu acho que comportaria um show seu, também não é barato. Exatamente. Né? Então, você fica aquilo. Mas, gente, dá para fazer. Né? Dá. Eu tenho convite de vez em quando para fazer em coisas particulares aqui em Itaperuna. Mas, assim, a maior... raríssimo. Eu me apresento no Rio, me apresento... Assim, a maior parte no Rio, faço coisas às vezes em São Paulo, vou para Belo Horizonte no Carnaval e vou por aí. Grandes centros. Vou por aí de vez em quando. E muitas cidades, fiz muito no interior do Rio Grande do Sul, várias vezes. Brasília, em Macapá, que eu não conhecia. Então, e não tem espaço para fazer na cidade. Digo não de convite nesse sentido, mas assim, espaço mesmo, né? Mas assim, qual foi a última? Aquela que eu fiz lá, foi qual mês? Que eu fiz no restaurante? Foi maio ou junho. Foi a última vez que eu fiz a apresentação em Itaperuna. E é essa close-up que você está dizendo. Você vai até as mesas. Foi bem interessante. Foi lá no Caiçara. Isso eu achei muito bom, assim. Eu gostei, fiquei muito animado. No bistrô? Foi no bistrô. Ali a gente criou junto, né, eu, Gleidson e o chefe, a gente criou, mais o chefe do que a gente, a parte da comida, criou um ambiente de mágica. Então, os pratos tinham referências de mágica, tinham nomes de mágicos. Olha que interessante. Tinha um drink que mudava de cor, umas coisas assim. Então, foi um ambiente de mágica e eu ia fazendo mágica. Atenção, empresário itaperunense. Dá para fazer, tá vendo? Dá para fazer. Dá para fazer. E o seu cachê não é global, não é de TV, né? Não. Então, gente,
pelo amor de Deus, tem chance. Assim, inclusive, para as pessoas me acharem, tem um site. Por favor, é isso que eu ia te pedir. lucastoledoilusionista.com.br. Fácil. Lá tem Nenhuma letra dobrada, Não. Lucas Toledo normal. lucastoledoilusionista.com.br. Lá tem todas as informações sobre tipos de shows, tudo. E tem o Instagram, que eu posto bastante coisa de mágica lá, que é o Lucas Toledo 1. Lucas Toledo 1 Lucas número. Toledo numeral. É, 1 numeral, isso. Gente, estão repetindo o @ Lucas Toledo 1 e o site Lucas Toledo ilusionista.com.br. Eu entrei no seu site, achei muito legal, realmente está tudo profissionalmente muito bem feito, né? Estética, realmente tem um cuidado com o seu trabalho. Então a gente vê o carinho que você tem, a paixão que você tem, a gente confirma. Sim. Lá é uma vitrine, mas você está confirmando aqui para todos nós o quanto você gosta do que você faz. Sim. Então, gente, infelizmente, né, nós vamos chegando ao final, né, desse episódio e o Mais História, esse é o episódio 9, Lucas, quero te agradecer pela presença e continuar pedindo que as pessoas compartilhem, curtam o nosso conteúdo, ouçam nas plataformas digitais, nós estamos no Spotify, nós estamos no Apple Podcast, e essa realização aqui, toda essa idealização é da agência Caia, que está abrindo esse espaço para a gente falar de história, falar de cultura, falar de artes, falar de sociedade, que a gente conversou aqui nesse momento. A gente vai terminar com uma mágica? Podemos, né? E curtam também aí o @ da agência Caio, da Zion Studios e o meu, Anísio Pirozzi, historiador. Me segue, né? Siga aí o canal Mais História Podcast no YouTube para assistir o vídeo e ter mais conteúdo. Ele vai me deixar agora de novo intrigado. Vamos lá. Não sei se vai funcionar, porque depende mais de você do que de mim. Tá bom. É só um papel e uma caneta. É um papel e uma caneta. Gente, um papel, 120 gramas, uma caneta, ok. Sempre quando tem essa cultura do mágico adivinhar o que a pessoa está pensando. Então, se eu pedisse para você pensar num objeto qualquer, um copo, você poderia pensar num copo, numa caneta, qualquer coisa, isso não teria alguma importância, certo? Certo. Seria uma coisa banal. Tá. Mas se eu te pedisse para pensar, por exemplo, em alguém que você conhece, alguém que você conviveu, isso faria mais sentido. Tá. Então eu vou pedir para você pensar que você está na sua sala de aula, para usar o ambiente da sala de aula, quando você era mais novo, ou mais... Foi ontem, tá? Quanto mais tempo atrás. E aí você olha o rosto das pessoas que estão comigo na sala. Que estão com você na sala. E olha o rosto de uma pessoa. Tá pensando nessa pessoa já? Tô. Pensa, você lembra o nome, claro? Lembro. Pensa nessa pessoa e você vai tentar transmitir mentalmente para mim. Ah, meu Deus. Posso escrever aqui? Não, ainda não. Ah, tá. É um homem. Uma letra A no meio. Não fala nada. Só o primeiro nome, não precisa do sobrenome. O que tem? Para eu falar? Não, só pensar. Ah, tá. Gente, o sobrenome é impossível. Você não falou pra mim. Você não falou pra ninguém. Ninguém aqui sabe quem é essa pessoa que você está pensando. E a gente também não combinou, né? Não. Antes, né? E eu fui buscar fundo. É realmente uma pessoa que só quem me conhece desde pequeno vai saber. Não olha ainda. Tá. Coloca assim, né? Só... bom. Fala o nome dessa pessoa pra gente. Fernando. Tá bom. Tá bom?
Um abraço pro Fernando. Se ele Um tiver abraço pro assistindo. Fernando, que eu não falo há anos. Gente, Fernando era meu amigo de infância. É uma ótima oportunidade de dar um oi pro Fernando. Fernando, se você estiver me assistindo, Um abraço, Fernando. Fernando. Paradelas, gente, é o sobrenome, mas o nome é Fernando. Ah, fala sério. Né? Gente, infelizmente, né, o tempo está acabando, mas vamos ficar aqui, né, com o Lucas Toledo e Fernando. Chegamos ao fim de mais um episódio de Mais História Podcast e que tenhamos realmente mais histórias em nossas vidas. Até o próximo. Obrigado.